Olá, meus irmãos, que bom poder reencontrar vocês e agora num desafio um pouquinho diferente, desafio baseado na história da Bíblia, naquilo que nós podemos entender como história da redenção ou da família da semente ou a promessa da semente, baseado a partir de Gênesis 3,15, para entendermos por que Jesus veio a esse mundo, por que ele precisou morrer, por que ele ressuscitou, porque tem uma promessa da sua vinda, da instalação do seu reino, de um estado eterno para os salvos. Então, podemos entender que a Bíblia é escrita, todo o Antigo Testamento é escrito no sentido também de revelar isso, entre as muitas histórias, as muitas situações, mas sempre mostrando a soberania de Deus, preservando essa família da semente, a família da promessa para a vinda do Messias, ou do Libertador, ou do Salvador. Então, vou orar com vocês antes, depois nós vamos observar alguns pontos, hoje mais aqui no início de todas as coisas, que é o livro de Gênesis. Senhor Deus, nós agradecemos, louvamos ao Senhor pela preservação da Tua Palavra, porque nela entendemos que ela contém e tem todas as informações necessárias para nós entendermos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que promete, um Deus que cumpre. Podemos ver isso ao longo de toda a narrativa bíblica, podemos ver isso na vinda e na vida do Senhor Jesus Cristo, e por isso também os nossos corações são confortados na certeza de que as promessas acerca da volta do Senhor Jesus e do estado eterno para todos nós que cremos no Senhor Jesus, é algo que nós podemos descansar na certeza de que vai acontecer. Obrigado pela palavra, porque nós, ao estudarmos, vemos como o Senhor foi cuidando de todas as coisas para que o Senhor Jesus, a plenitude dos tempos, nascesse e trouxesse a nós a salvação pela sua morte na cruz e a sua ressurreição dentre os mortos. Abençoa a tua palavra entre nós, oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Gênesis, o primeiro tempo, na verdade, falando aí sobre essa promessa. A gente vai ver alguns versículos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, mas a gente começa com Gênesis 3,15, eu vou ler para vocês, e diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então entendemos que essa promessa, podemos dizer que aí um pequeno evangelho, o início do evangelho do Senhor Jesus Cristo está contido nesse versículo. A promessa daquilo que viria, promessa ali a Eva e a Adão, um pouquinho antes de eles serem expulsos do jardim, mas é uma promessa para todos nós, para todos os povos, a promessa da vinda do Salvador. E podemos dizer que é dessa maneira que todo o desenrolar do Antigo Testamento vai acontecendo. Por isso nós vamos perceber como a história vai caminhando no sentido de Deus ir preservando aquelas pessoas que estão aí dentro da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente vai descobrir o porquê que em várias porções das Escrituras nós temos as genealogias, para que nós possamos entender o cuidado de Deus, a preservação de Deus, daquela família, daquele grupo em que a semente, ou seja, que o Senhor Jesus Cristo, o descendente prometido a Eva, prometido a Abraão, viria a esse mundo, e nós hoje sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Então entendemos isso e podemos compreender que desde lá do jardim, mesmo com o fato dos nossos primeiros pais pecarem ao desobedecerem a Deus, ao aceitarem ali aquilo que Satanás estava fazendo, mas vemos então toda essa promessa. Então toda a história, todo o desenrolar da história dentro dos livros do Antigo Testamento vão mostrando esse cuidado soberano de Deus, a providência livre de Deus, amorosa de Deus em cuidar do seu povo, para que essa linhagem fosse mantida e para que o Senhor Jesus viesse a nascer no momento certo lá em Belém da Judéia. Então é isso que nós observamos e podemos ver e entender toda essa cronologia da palavra de Deus. Podemos ficar tranquilos nessa certeza de que ao lermos a palavra nós estamos vendo um Deus que cuidou não só para que o registro da palavra fosse fiel, verdadeiro,
mas para também mostrar esse ponto. Vamos lembrar lá quando os espias estão conversando com Raabe lá em Jericó, e aí diz para ela, né, coloque uma corda vermelha, né, quando as trombetas começarem a soar, quando a cidade for destruída, nós saberemos e aquilo não irá cair, você será salvo, você e a sua família. Pegando dessa ilustração, né, da corda vermelha, ali é algo que nós podemos dizer, essa linha vermelha começa aqui em Gênesis 3,15 e vai até a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver essa história da redenção sendo desenvolvida, desenrolada, dentro da supervisão, do cuidado, da orientação e no tempo de Deus em que cada coisa deveria acontecer. Então, por isso nós vamos, ao longo dessa série, com várias mensagens, trabalhar vários textos do Antigo Testamento, até chegarmos aí ao nascimento e à morte do Senhor Jesus Cristo, já no Novo Testamento. Observamos também, dentro dessa promessa, aquilo que Deus tem feito. E por isso nós podemos dizer como é bom estarmos tranquilos acerca das promessas de Deus, de como Deus está desenvolvendo, como Ele está trabalhando, e principalmente podemos perceber esse contexto inicial da história e vemos a mão de Deus. Então entendemos que nada acontece por acaso. E nesse sentido que nós estamos aí observando, quando vemos a criação, aí Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, especificamente do homem e da mulher. E diz assim a palavra de Deus: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, dessa maneira, nós vamos entendendo, vamos percebendo a criação de Deus. E nesse sentido que nós podemos entender e vamos observar a própria criação do homem, como isso foi feito. Não é? Deus criou o homem, Deus tomou o homem realmente a partir realmente dessa formação, dessa situação de trazer aquele que seria o seu representante, que traria a imagem e a semelhança, aquele que iria espelhar a toda a terra quem é Deus. Era algo que envolvia relacionamento. Então, a criação do homem é muito diferente da criação de todo o restante das coisas, da natureza. O homem é formado do pó da terra. O homem recebe o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Isso que nós vemos no capítulo 2, não é? Em que isso é traçado, em que isso é demonstrado para nós, né? Através dessa criação. No capítulo 2 de Gênesis vai falar sobre isso. Primeiro Deus cria o homem, Adão, depois, né, ele vê que Adão estava só, então faz ele dormir, tira um dos seus lados, não é? E forma a mulher para ser uma auxiliadora, alguém que estaria ao seu lado. Mas o fato é que nós vamos entender sim que esse homem, não é? Ele é realmente formado por Deus, criado por Deus, feito do pó, não é? Mas ele recebe da parte de Deus essa diferença com relação ao restante de toda a criação. O homem é, nesse sentido, a criação de Deus, né, vinda ali nesses momentos, não é, em que ele está sobre a terra, está ali deitado e Deus coloca nele o seu fôlego de vida. Então, por isso aí a palavra de Deus diz que ele passou a ser alma vivente. Não é? E o que nós entendemos é que a partir dessa criação, tanto do homem quanto da mulher, há uma ordem que Deus dá a esse casal. Né? O capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, a ordem inicialmente é dada a Adão, né? Após a sua formação, antes da criação de Eva. Ele diz, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
Então, temos a ordem dada por Deus, e essa ordem, sem dúvida, vai envolver aí esse fato, né? Há duas árvores destacadas no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer, e a árvore da vida, que estava lá também. Eles tinham acesso a todas as árvores, inclusive a árvore da vida. Aí você pode ver duas imagens, a gente não sabe, provavelmente essas são duas árvores que não existem, outra é semelhante, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente só colocou aí no sentido de uma árvore, no sentido de ter um fruto, né? Aí tem o fruto de um pé de romã, né? Mas poderia ser qualquer árvore. O fato é que ela tinha um certo atrativo, por isso muitas vezes as pessoas, em séculos passados, colocavam a maçã, né, como uma árvore, talvez fosse aquilo que Eva comeu e deu ao marido, mas ninguém sabe se existia macieira já ali naquela região ali onde ela estava. O fato é que era uma árvore, podemos dizer, uma árvore única, assim como a árvore da vida. Aí do outro lado tem uma foto de algumas araucárias, porque ela é da minha terra, a árvore que traz o pinhão. Mas, claro, isso é só para ilustrar aqui o fato de que lá tínhamos duas árvores, não é? Então, dessa maneira, o que nós vamos ver, não é? A partir então, dessa ordem, vemos também aí o registro da queda. Capítulo 3, nos versos de 1 a 7, diz a palavra de Deus assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto, nem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não podem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar frutos, dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o que nós observamos e vemos aí, então, infelizmente, os nossos primeiros pais sucumbiram, caíram na tentação de Satanás. É claro que tudo isso pode nos mostrar, pelo menos inicialmente, a gente não tem todo o tempo para discutirmos uma série de detalhes, mas a primeira coisa que a gente pode ver é que Satanás está aí. Os anjos foram criados durante a criação, nunca foram criados antes, não existe base bíblica para isso. Em algum momento entre a criação deles, até o início da vida comum, né, de Adão e de Eva, nós não sabemos quanto tempo eles passaram até receberem a tentação, houve a rebelião. Por que nós podemos dizer que isso é verdade? Porque quando nós lemos o relato, podemos entender que quando Deus tomou a iniciativa de criar, ele criou todas as coisas, inclusive os anjos. E tudo que foi criado naqueles 6 dias sempre tinha a marca de viu Deus que era bom. Então, a existência de Satanás inicialmente era uma coisa boa, junto com todos os anjos. Mas, segundo o relato bíblico, ele se envaideceu e quis ser como Deus. E, na verdade, é esse comércio, é essa negociação que Satanás fez com Eva, com Adão, e continua fazendo com todo ser humano, levando a crer que eles podem ser como Deus. Os seus olhos vão se abrir, é por isso que Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, seus olhos vão se abrir, vocês serão como Deus. Grande mentira. A mentira que levou Satanás à ruína, à queda, e junto com ele milhões de anjos se viraram demônios. Assim então Eva e Adão também aceitam isso e pecam contra o nosso Deus. Podemos pensar lá naquilo que João fala na primeira carta, capítulo 2, verso 16, sobre o que envolve aí a questão da tentação dada ali com Eva, desejo dos olhos, da carne, a soberba da vida. Então está bem envolvido dentro das 3 áreas de perguntas e respostas que envolvem Satanás e Eva. A mesma coisa também aconteceu lá com Jesus no deserto, mas só que Jesus não pecou, Jesus não caiu na tentação, Jesus venceu pela palavra, pela força,
do Espírito Santo nele, ele venceu a tentação. E por isso Jesus é o primeiro de uma nova raça. Jesus teve que sofrer a tentação assim como Adão, para ser o primeiro de uma raça, mas Adão foi o primeiro e caiu. Jesus foi também tentado, por isso ele pode criar uma nova raça, que é aquela que são dos salvos. Em que isso aconteceu? O que a tentação fez com Eva e fez com Adão, ou inicialmente ali com Eva, afetou o conhecimento. Por isso Eva, a questão toda para Eva ficou: é verdade? É isso mesmo que Deus disse? Satanás colocou ali algumas coisinhas na cabeça de Eva, naquele momento em que ela começou a duvidar: será que Deus está falando a verdade? Infelizmente, muitas vezes nós pensamos assim: será que tudo que está escrito na palavra é verdade? Será que não tem invenção de homem? Será que não tem invenção de religião? Mas podemos dizer: tudo que Deus falou, tudo que está escrito, do que Deus disse é verdadeiro. Afetou as suas emoções, porque ela diz: será que eu sou livre? Se eu não posso comer, eu não sou livre. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Será que eu sou livre? Mas Deus disse que eu não posso ter 2 mulheres, três mulheres. Deus não disse que eu posso sair roubando e matando. Deus disse que eu não devo ficar embriagado. Deus disse que eu não devo ser guloso. Deus não disse que eu devo brigar com todo mundo. Mas será que eu sou livre porque eu não posso fazer essas coisas? Nós só podemos ser livres e só é livre verdadeiramente quem conhece o Senhor Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo, porque ele é livre do pecado, do jugo do pecado. Também afetou a sua segurança: quem sou eu? Que é uma pergunta que a própria filosofia há séculos faz, que as muitas religiões fazem: quem sou eu? Há uma dúvida com relação a se eu não tenho acesso, se eu não tenho liberdade, se eu não posso fazer o que eu quero, se eu não posso andar para onde eu for, se eu não posso ter mais conhecimento, quem sou eu? Mas nós temos sim uma identidade. Se você é crente no Senhor Jesus, você tem uma identidade. Você foi perdoado, você foi salvo, você se tornou amigo de Deus, se tornou filho de Deus, você agora tem uma promessa de eternidade, você foi justificado pelo sangue lá na cruz do Senhor Jesus Cristo. Você então tem essa identidade como um crente no Senhor Jesus Cristo. Também podemos olhar e pensar sobre as consequências que atingiram Adão e Eva e, nesse sentido, atingiram a todos nós. Não é? O que nós vemos, não é? Aí pode ler aí o versículo 14 até 24, mas nós vamos ver: a serpente passou a rastejar. É possível, talvez, que naquela época ou ela poderia voar, há alguns indícios até biológicos, talvez serpente no mundo passado poderia ter asa, mas não sabemos, ou ela andava ereta. Mas o fato é que toda vez que nós olharmos, você pode usar isso de maneira evangelística. Quando você vê uma cobra, você pode falar: olha, ela está rastejando porque ela foi um instrumento de Satanás contra o homem e a mulher. A mulher, mais por causa do parto, né? Talvez existia antes, mas talvez não fosse tão forte, como depois foi multiplicada, e submissão ao marido. Por quê? Porque nós entendemos que Eva tomou uma independência ao conversar com a serpente, ao comer o fruto e ao dar ao marido. Então acaba recebendo isso como consequência. A própria terra, ela se tornou maldita. Aí os espinhos, abrolhos, os matos, as ervas daninhas acabam sendo parte da consequência sobre a terra, da maldição. O homem, suor para ganhar a vida, vai comer o pão com suor. E a humanidade, ou seja, a geração que vinha depois de Adão e de Eva, separados, né, de Deus, ou seja, perderam a comunhão com Deus, perderam o direito de falar face a face com Deus. Então, dessa maneira, infelizmente, isso aconteceu com os nossos pais. E aí vem a promessa mente de um libertador, que viria da mulher. Aí, por isso, então, podemos entender, toda a história da Bíblia está contida nesse verso, Gênesis 3,15. Ele também indica que haveria uma morte para o descendente. Vai ser ferido no calcanhar, mas vai pisar a cabeça da serpente, ou seja, o Redentor iria morrer. Então, haveria essa necessidade. Revela a graça de Deus, ou seja, mesmo antes da expulsão, Deus já fez uma promessa que envolve a sua graça para com Adão, para com Eva e para com os descendentes que viriam depois
deles. Então, dessa maneira, nós podemos pensar, podemos olhar de uma maneira muito tranquila para a palavra. Entendemos o que aconteceu, que tudo isso acabou revelando um caos para o mundo através do diabo. Com a expulsão, com a ação de Satanás, ele realmente está fazendo o seu papel de produzir o mal no mundo. Também revela a perdição do ser humano. O homem sem Deus está separado de Deus, não tem comunhão com Deus, então ele está debaixo da condenação. Também entendemos a partir desse versículo que se você crê no Senhor Jesus, como cumprimento da promessa, é uma pergunta que tem que ser feita: você crê realmente que Jesus é o cumprimento da promessa? Ele é o libertador, ele é o redentor? Você crê que você é um pecador? Você entende? Eu sou filho de Adão e de Eva. Esse é o criacionismo bíblico. Nós cremos na criação do homem, não cremos em evolução. Cremos que Deus criou o homem. Então, ao separar-se do homem, podemos entender, ele traz para todos aqueles que são nascidos da carne e sangue, são pecadores. Você crê em Jesus como seu Salvador? Se você entende que é pecador, você está separado de Deus. E para ser novamente reconciliado com Deus, você precisa de Jesus como instrumento na sua vida, para que você possa crer no Senhor Jesus Cristo. Para que você possa ser salvo, você tem que crer naquilo que ele fez lá na cruz do Calvário, entendendo realmente que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a grande verdade. Então, a história que podemos chamar, nessa série de mensagens, a promessa da serpente, envolve isso, envolve nós entendermos como Deus foi ao longo da história cumprindo a sua palavra, foi mantendo a sua palavra até a vinda do Redentor, até a vinda do Salvador, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós iremos ver nas próximas mensagens dentro desse texto aqui. Então, vamos orar. Senhor Deus, abençoa a tua palavra na vida de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que há muitas informações contidas nesses versos, por isso, então, nos faça sempre voltar para Ele, para entendermos e buscarmos compreender cada vez mais e tirarmos desse manancial águas boas, límpidas, cristalinas, que tragam realmente paz ao nosso coração, tragam suavidade à nossa alma, no sentido de entendermos que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano sobre todos os eventos. Ajuda-nos a ficarmos realmente maravilhados com o cumprimento da Tua palavra ao longo da história. Ajuda-nos a descobrir essas verdades através da história da redenção, dentro do contexto da palavra de Deus. Abençoa a Tua palavra nos nossos corações. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.